Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, diretamente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje vamos falar sobre responsabilidade civil por erro médico. E para isso nós convidamos o Dr. Vitor Taroco, nosso queridíssimo Dr. Vitor, Obrigado. Para falar sobre o assunto. Boa noite, Boa Vitor. noite, boa noite a todos. Um prazer novamente poder estar aqui. Bom, e se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta com relação a erro médico, você pode enviar ela para nós através do telefone 3372-3720 ou enviar mensagens de texto para o número 9972-1640. Vitor, para que o telespectador entenda, o tema que vamos tratar aqui, eu entendo que seria interessante começarmos a definir o que é responsabilidade civil, Okay. E o que é responsabilidade civil por erro médico. Ok. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o que se trataria de responsabilidade civil? A responsabilidade civil, em termos menores, aí, vamos dizer assim, mais singelos, seria tipificada no seguinte sentido: ninguém pode causar o prejuízo a outra pessoa e não ser responsabilizado por isso. Então você não pode dar um prejuízo a alguém e simplesmente ser isento de qualquer culpa ou de ressarcimento. Então existe essa previsibilidade da responsabilidade civil, que é o dever daquele que por ato ou omissão causou algum prejuízo a um terceiro. Então, a responsabilidade civil, em termos mais singelos e gerais, ela se resume a isso, a responsabilidade daquele que causou um prejuízo a outrem em ressarci-lo. Basicamente aí. E o que é a responsabilidade civil por erro médico? Tá, então vamos lá. Aí nós estamos tratando de uma característica específica dentro da responsabilidade civil. Não só em erro médico, mas profissionais liberais em geral, aqueles que têm atividades que dependem da sua atuação direta, como os médicos, como nós, advogados aí, eles têm responsabilidades em relação aos atos praticados no exercício da função. Então, por exemplo, você contrata um médico para... você está passando mal, você vai procurar um médico e esse médico vai te dar um tratamento. Então, por óbvio, por ele ser um perito, um profissional capacitado para poder te atender, não que ele está te prometendo te curar, é outra coisa diferente. Aí vem a atividade meio, diferente daquele médico que você procura para fazer uma operação estética, que já é tido uma cirurgia plástica, que já é tido como uma atividade fim. Então, aquele médico que vai fazer o tratamento em você, que você contratou para que seja o responsável, pelo menos para amenizar a sua dor e talvez curá-lo, ele tem a responsabilidade em virtude da adoção de métodos que não fossem aqueles adequados ao caso em concreto. Então a responsabilidade, o erro médico, ele vai decorrer aí de imprudência, de negligência ou de imperícia, uma vez que estamos tratando de um profissional gabaritado para exercer aquele tipo de função. Então ela vai decorrer, esse erro médico, essa responsabilidade civil do médico, ela vai decorrer aí da culpa, de uma responsabilidade que ele não teve, ele foi imperito, imprudente ou negligente na condução dos seus trabalhos. Seria possível, doutor Vitor, você dar um exemplo do que seriam condutas negligentes, imprudentes e imperitas dentro da esfera da saúde? Você está doente, então você vai procurar um médico, que é aquele profissional que teoricamente estudou durante anos para poder ter uma fundamentação, um conceito, um conhecimento para que possa te prescrever medicamentos e para que possa acompanhá-lo ou para que durante o seu tratamento, durante a sua cirurgia. Então esse médico, às vezes, você está internado, você precisa de algum tipo de tratamento específico e ele é desleixado.
Ele não está nem aí, ele não liga para você, ele não passa no seu quarto nas horas previstas para ver se seus medicamentos estão sendo dados de forma correta, ele está sendo negligente com você, ele não está acompanhando o seu caso de uma forma como deveria. Então esse é um tipo de negligência, quando o médico não te acompanha, não te dá a atenção necessária. É óbvio que tem pessoas que imaginam que o médico tem que ficar 24 horas do lado dela, isso não tem que acontecer. Mas o médico, por obrigação profissional, ele tem que te dar um atendimento conforme previsto e conforme a sua doença assim o fizer necessário. Seria o caso também, doutor Vitor, de o médico que você contrata para fazer o seu parto e ele não comparece? Sem dúvida. Né? É óbvio que aí nós vamos ter que ver quais os fatos que o levaram para o não comparecimento, porque existe também algumas excludentes de ilicitude aí. Pode ter acontecido algum fato que de maneira concreta o impediu de estar presente naquele momento. Né? Então a negligência seria isso, o desleixo no acompanhamento, né? o desmazelo no trato da sua doença. A imprudência é quando o médico às vezes age de forma precipitada. Então você tem algum tipo de doença e ele mal te examina e tal, e te dá um remédio e depois você vai descobrir que o seu tratamento não tinha nada a ver com aquele remédio que ele prescreveu para você. Ou às vezes ele te operou de forma que não era necessário ter operado e tudo mais. Então isso é uma imprudência, ele agiu de forma antecipada e sem pensar, ele não foi prudente com a situação. Né? E a imperícia, ela está diretamente ligada ao erro ali mesmo. Ele é um perito, ele está ali para exercer aquele mistério, aquela função. E todo mundo é passível de errar, né? Ninguém é perfeito, às vezes o médico pode errar. Né? Com certeza. Isso e lembramos acontece. o caso também daquela enfermeira que aplicou glicerina ao sim, ao invés de soro. Os isso frascos é uma eram... imperita, né? Também, né? Também houve também ali, no meu entendimento, também uma negligência dela ali, né? Que ela poderia ter visto antes, a consistência é um pouco diferente, os frascos vêm escritos. Então é aquela coisa assim, tá aqui, tá desse jeito, sempre foi assim, vamos lá, vamos ver no que dá. E não pode ser assim, nós estamos falando de vidas. Né? Nós temos que ter uma consciência diferenciada para esse sentido. Então, nesses três casos aí, negligência, imprudência e imperícia, são essas formas que eu já coloquei para vocês aqui. Então, isso está direcionado ao erro médico, né? Às possibilidades aí dos pedidos de indenização, inclusive. Você falou dessas condutas, isso nesse caso seria a responsabilidade subjetiva. Sim, em alguns casos, né, a doutrina tem entendido aí que a responsabilidade do médico ela é subjetiva. Por quê? Nenhum médico quer te matar, pelo contrário, né? Então raramente você vai ouvir falar de casos, né, onde existiu um erro médico com dolo. Aí não seria nem erro, né? Já seria a vontade mesmo de cometer o ato. Homicídio, nem erro médico. Já não é nem erro médico, né? Então estamos falando de coisas distintas aí. Mas no caso da subjetividade, ela depende aí daquela coisa que a gente sempre ouve falar na televisão, de culposo ou doloso, né? Se você teve a intenção ou não de cometer o ato. O médico não erra por querer, ou pelo menos temos que pensar dessa forma, né? Por óbvio. E o que acontece? Às vezes as pessoas erram, somos seres humanos, todos nós erramos, né? E o que acontece nesse caso da subjetividade é que o médico, em certos casos, você vai ter que demonstrar a culpa do médico em razão do erro que foi cometido. Ou se ele agiu com negligência, ou se ele agiu com imprudência, ou se ele agiu com imperícia. No caso da responsabilidade objetiva, ela está ligada aí, geralmente, a ações de fim, não ações de meio, né? Ações de resultado. Então, um exemplo, se você procura um médico para fazer uma cirurgia de silicone, que hoje está muito comum, está na moda. Então, você procura um médico, então ele está te proporcionando um resultado final que você contratou. Né? Então, você foi no médico para colocar silicone. Então, é uma atividade de fim, ele está te dando, está te prometendo um resultado. Caso esse resultado não fique a seu contento, ou pelo menos, né, fique fora dos padrões normais, porque
É claro que, às vezes, o médico também não pode fazer uma mágica. Ele vai te colocar um silicone, alguma coisa dessa forma, vai ficar dentro dos padrões normais, mas talvez esses padrões normais não sejam aqueles que você esperaria que fosse. Ou assim, o médico vai colocar um silicone e não fica, de fato, como você gostaria. E aí está caracterizado o erro médico mesmo, né? Um para um lado, outro para o outro, para cima, para baixo. Independe. E aí sim, você tem uma atividade de fim com a responsabilidade objetiva. Por quê? O médico já sabia e prometeu um resultado, né? E você tem ali uma atividade de fim, onde o médico, nesses casos, assume o risco em virtude do exercício da profissão. Ele está ganhando dinheiro com aquilo, né? Fazendo você colocar um silicone, te prometendo um resultado e tudo mais. Então ele assume o risco da atividade. E nós temos também a questão do código, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, que nós vamos falar lá no próximo bloco. Então vamos lá. Bom, eu gostaria aqui de mandar um beijo, um abraço para o seu Jair, lá de Resende Costa, que tem sempre nos assistido aqui. Um beijão, seu Jair. Muito obrigada pela sua audiência, de todos aí em Resende Costa. E agora nós vamos para um breve intervalo. E você aí de casa que tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode enviá-la para nós através do telefone 3372-3720 ou através de mensagem de texto para o número 9972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já.